O sol ainda nem tinha nascido direito quando o pastor Renato acordou naquela segunda-feira com um aperto no peito que ele não conseguia explicar. Fazia 3 semanas que ele não dormia direito, sempre acordando no meio da madrugada com aquela angústia, aquele peso na consciência que parecia uma pedra no estômago. Mas ele empurrava tudo para baixo do tapete, fingia que estava tudo bem, sorria para os fiéis, pregava com aquela voz firme e segura que todo mundo conhecia. A igreja dele, a comunidade cristã Renascer em Cristo, era uma das maiores da cidade. 3.000 membros, cultos lotados todo domingo, transmissão ao vivo pela internet, ofertas generosas, se mantinham tudo funcionando perfeitamente. Renato tinha construído aquilo do zero, começando com 10 pessoas na sala da casa dele há 15 anos. Agora era respeitado, admirado, convidado para congressos e eventos por todo o país. Mas tinha um problema, um problemão que ele vinha escondendo fazia tempo. Sua mãe, Dona Aparecida, uma senhora de 72 anos, baixinha, cabelo grisalho sempre preso num coque, aquele jeitinho simples de quem passou a vida toda trabalhando duro. Ela morava numa casinha humilde do outro lado da cidade, numa região que a especulação imobiliária estava de olho fazia tempo. E era justamente essa casa que estava causando todo o problema. 3 anos atrás, quando a igreja precisou expandir, Renato teve uma ideia. A casa da mãe ficava num terreno grande, bem localizado, perfeito para construir um novo templo. Ele foi lá, conversou com ela, pediu que ela doasse terreno para a obra de Deus. Dona Aparecida, que sempre foi uma mulher de fé, que criou os 3 filhos praticamente sozinha, depois que o marido morreu, ficou dividida. Aquela casa era tudo que ela tinha, mas o filho falava com tanta convicção, com tanta certeza de que era a vontade de Deus. Ela acabou concordando. Assinou os papéis que Renato levou, confiando no filho, sem nem ler direito o que estava ali. Afinal, era seu menino, o filho que ela criou, que ela incentivou a seguir o chamado de Deus, que ela via subir no púlpito todo domingo com tanto orgulho no coração. Mas aí veio a reviravolta que ninguém esperava. A igreja não construiu nada no terreno. Em vez disso, Renato vendeu o imóvel por um valor altíssimo para uma construtora que ia fazer um prédio de apartamentos de luxo. O dinheiro? Bem, parte foi para a igreja, mas uma parte considerável foi parar na conta pessoal do pastor. Ele comprou um carro importado, reformou a própria casa, fez uma viagem internacional com a família. Dona Aparecida só descobriu quando recebeu uma notificação de despejo. Ela não entendia nada. Pegou os papéis com a mão tremendo e foi até a casa do filho. Bateu na porta, entrou e perguntou o que estava acontecendo. Mãe, a senhora não entende de negócios. Aquilo foi uma transação necessária para a igreja crescer. A senhora vai ficar bem. Vou te colocar num apartamento alugado. Mas, filho, você me disse que ia construir o templo lá. E esse apartamento alugado? Eu não vou ter mais nada meu? Aquela casa é tudo que eu tenho na vida. A senhora está sendo egoísta. Deus exige sacrifícios. A senhora mesma sempre me ensinou isso. Dona Aparecida sentiu as lágrimas queimando nos olhos, mas não chorou na frente dele. Saiu dali com o coração partido, sem entender como o filho que ela criou tinha se transformado naquele homem frio, calculista, que usava o nome de Deus para justificar qualquer coisa. Ela procurou um advogado, um homem jovem, recém-formado, que atendia de graça pessoas carentes. Dr. Felipe ouviu a história toda e ficou indignado. Ele explicou que os documentos que ela tinha assinado eram uma doação com vícios, que ela tinha sido enganada, manipulada. Eles iam entrar na justiça. Quando Renato recebeu a notificação da ação judicial, ele explodiu. Como a própria mãe ousava processar ele. Ele, um homem de Deus, um pastor respeitado, aquilo era uma afronta, uma rebeldia, um ataque espiritual do inimigo. Ele ligou para ela, gritou, acusou, disse que ela estava se deixando usar pelo diabo. A senhora vai se arrepender disso. Vai ver o que é mexer com o ungido do Senhor. E foi aí que tudo começou a desandar de verdade. Renato não só decidiu se defender na justiça, como decidiu atacar. Ele contratou os melhores advogados da cidade, aqueles que cobravam uma fortuna por hora, e montou uma estratégia cruel: destruir a credibilidade da própria mãe. Nos bastidores da igreja, ele começou a espalhar boatos. Dizia que Dona Aparecida estava senil, que estava tendo problemas mentais, que não sabia mais o que fazia.
Contou para os líderes que ela estava sendo manipulada por pessoas mal intencionadas que queriam tirar vantagem da situação. Alguns fiéis que conheciam Dona Aparecida desde sempre ficaram chocados, mas a maioria acreditou no pastor. Afinal, ele era o líder espiritual deles, o homem que falava em nome de Deus. O processo foi andando devagar, como tudo na justiça brasileira. Meses se passaram. Dona Aparecida teve que sair da casa. Foi morar num quartinho minúsculo que o advogado conseguiu para ela de favor, num prédio velho e mal cuidado. Ela que sempre teve seu quintal, suas plantas, sua varanda onde tomava café de manhã vendo os passarinhos, agora estava presa entre 4 paredes úmidas e escuras. Ela emagrecia a cada dia. A tristeza não era só pela casa, era pelo filho. Pelo filho que ela embalou no colo, que ela acordava de madrugada para cuidar quando estava doente, que ela se sacrificou para criar quando não tinha nem que comer direito. Ela não conseguia entender como tinha dado tão errado. À noite, sozinha naquele quartinho, Dona Aparecida orava. Chorava e orava. Pedia a Deus que tocasse no coração do filho, que fizesse ele enxergar o que estava fazendo, que trouxesse arrependimento e restauração para a família deles. Ela não queria vingança, não queria ver o filho destruído. Ela só queria o filho de volta, aquele menino de coração puro que um dia sonhava em servir a Deus de verdade. Enquanto isso, Renato ia subindo no púlpito todo domingo, pregando sobre amor, perdão, família, honra aos pais. As pessoas aplaudiam de pé, choravam com as palavras dele, depositavam suas ofertas e dízimos com generosidade. Ninguém fazia ideia da guerra judicial que rolava nos bastidores, da mãe que ele estava destruindo em nome da própria ganância. Até que chegou o dia da audiência principal. O tribunal estava cheio. De um lado, Dona Aparecida com seu advogado jovem e determinado. Do outro, Renato com sua equipe de advogados caros, todos de terno sob medida, maletas de couro, aquela pose de quem já ganhou antes mesmo de começar. O juiz entrou. Todos se levantaram. Dr. Marcelo Andrade, um homem de uns 50 anos, conhecido por ser justo mas rigoroso, que não passava a mão na cabeça de ninguém, fosse rico ou pobre, pastor ou ateu. Ele tinha uma reputação, não era de fazer jogo pro lado de ninguém. Só seguia a lei e a consciência. A audiência começou. O advogado de Dona Aparecida apresentou os documentos, mostrou as irregularidades, as contradições entre o que foi prometido e o que foi feito. Trouxe testemunhas, vizinhos que ouviram as conversas, documentos que provavam a venda do terreno e o destino do dinheiro. Aí foi a vez da defesa de Renato. E foi aí que a coisa ficou cruel mesmo. O advogado principal dele, Dr. Augusto, um homem de seus 60 anos, cabelo branco penteado para trás, voz grave e imponente, levantou e começou a falar. E o que ele disse gelou o sangue de todos que estavam ali. Meritíssimo! Essa ação não passa de uma tentativa desesperada de uma senhora que, infelizmente, não está em pleno uso de suas faculdades mentais. Temos aqui laudos médicos que comprovam que Dona Aparecida Ferreira da Silva sofre de demência senil em estágio inicial, que a impede de compreender plenamente seus atos e decisões. Dona Aparecida arregalou os olhos. Que laudos? Ela nunca tinha feito nenhum exame psiquiátrico. Dr. Felipe, seu advogado, pulou da cadeira. Objeção, Excelência, esses laudos são falsos. Minha cliente nunca passou por nenhuma avaliação psiquiátrica. Mas Dr. Augusto continuou, implacável. Além disso, meritíssimo, precisamos considerar que a autora da ação tem histórico de comportamento instável, de manipulação emocional, de tentativas de controlar e chantagear o próprio filho ao longo de décadas. O pastor Renato, na verdade, tem sido vítima de abuso psicológico por parte da mãe desde a infância. Nesse momento, Renato olhou para a mãe. Os olhos dos dois se encontraram através daquela sala de tribunal. Dona Aparecida tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não de tristeza. Era algo pior que tristeza. Era decepção absoluta. Era o coração se partindo em pedaços diante do filho que ela amava mais que a própria vida. E Renato? Ele desviou o olhar. Não conseguiu sustentar os olhos da mãe. Por um segundo, brevíssimo, passou pela cabeça dele uma lembrança. Ele com 7 anos, doente com febre alta, e a mãe passando a noite inteira acordada, colocando pano molhado na testa dele, rezando, cuidando. Ele lembrou dela chorando de alegria no dia que ele disse que ia ser pastor.
Lembrou dela vendendo bolo na rua para pagar o seminário dele quando não tinha dinheiro. Mas ele empurrou essas lembranças para bem longe e voltou a olhar para frente, com aquela máscara de pastor respeitável, de homem que estava apenas se defendendo de uma injustiça. O doutor Augusto continuou seu discurso venenoso. Cada palavra era como uma facada no coração de Dona Aparecida. Ele trouxe à tona histórias distorcidas da infância de Renato, pintando a mãe como uma mulher autoritária, controladora, que sufocava o filho com suas expectativas religiosas. Pegou situações normais de qualquer família e transformou em narrativas de abuso emocional. Meritíssimo, o pastor Renato cresceu sob pressão constante. A mãe o obrigava a participar de cultos intermináveis, o privava de uma infância normal, o ameaçava com castigos divinos quando ele discordava dela. Temos aqui o depoimento de pessoas que conviveram com a família na época e que confirmam esse padrão de comportamento tóxico. Doutor Felipe se levantou novamente, a voz trêmula de indignação. Excelência, isso é uma completa inversão da realidade. Dona Aparecida foi uma mãe dedicada que criou 3 filhos sozinha, trabalhando de faxineira, lavando roupa para os outros, passando necessidade para que os filhos pudessem estudar. Onde estão essas testemunhas que o ilustre colega menciona? Porque elas não estão aqui para depor pessoalmente. O juiz bateu o martelo. Ordem. Doutor Augusto, apresente essas testemunhas ou retire essa linha de argumentação. O advogado não se abalou. Com um sorriso discreto, ele abriu sua pasta e tirou vários depoimentos escritos, todos devidamente assinados e reconhecidos em cartório. O problema eram todos de membros da igreja de Renato, pessoas que dependiam dele, que tinham empregos na igreja, que recebiam ajuda financeira dele. Pessoas que diriam qualquer coisa que o pastor pedisse. Dona Aparecida sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como seu filho tinha chegado a esse ponto? Como ele conseguiu convencer pessoas a mentirem assim, a destruírem a imagem dela, a distorcerem toda uma vida de sacrifício e amor? O juiz determinou um intervalo de 15 minutos. Dona Aparecida saiu da sala trapega, apoiando-se no braço do doutor Felipe. Eles foram até um corredor lateral, onde ela finalmente desabou a chorar. Doutor, eu não aguento mais. Não é pela casa, não é pelo dinheiro, é pelo meu filho. Como ele pôde fazer isso comigo? Eu dei a vida por ele. Eu abri mão de tudo por aquele menino. Doutor Felipe não sabia o que dizer. Ele tinha visto muita coisa feia na profissão, famílias brigando por herança, irmãos se destruindo por dinheiro, mas aquilo ali era de outro nível. Era uma crueldade calculada, premeditada, executada sem nenhuma misericórdia. Do outro lado do corredor, Renato estava com seus advogados. Eles comemoravam discretamente, achando que estavam ganhando o caso. Doutor Augusto deu tapinhas nas costas de Renato. Está indo bem. O juiz está vendo que sua mãe não tem caso. Mais um pouquinho e isso acaba. Mas Renato não estava conseguindo sentir a vitória. Tinha algo errado dentro dele. Uma inquietação crescia a cada minuto. Ele tentava ignorar. Tentava se convencer de que estava fazendo o certo, que estava apenas protegendo o que era seu, o que ele tinha construído. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, uma vozinha insistia em lembrá-lo de quem ele costumava ser. De repente, uma das obreiras da igreja dele apareceu correndo pelo corredor. Dona Francisca, uma senhora de uns 60 anos, fiel da igreja desde o começo, conhecida por sua sinceridade e simplicidade. Pastor Renato, pastor, eu preciso falar com o senhor. Renato franziu a testa. Dona Francisca, não é hora. Estou numa audiência importante. Eu sei, pastor, eu sei, mas eu não posso ficar calada. Eu estava ali dentro, eu ouvi tudo o que os advogados falaram. E não é verdade, pastor, não é verdade nada daquilo. Eu conheci Dona Cida desde que o senhor era criança. Ela foi a melhor mãe que eu já vi na minha vida. Ela te amou mais que tudo. Renato sentiu o rosto esquentar. A senhora não entende a situação. São coisas complexas, questões legais. Não tem nada de complexo. Dona Francisca estava chorando agora. O senhor está mentindo sobre a própria mãe. O senhor roubou a casa dela. E ainda tem coragem de subir no púlpito e pregar sobre honrar pai e mãe, sobre amar o próximo. Os advogados de Renato se adiantaram, tentando afastar Dona Francisca, mas ela não se intimidou. Eu vou testemunhar a favor dela.
Eu vou contar a verdade para o juiz. Pode me expulsar da igreja se quiser, mas eu não vou compactuar com essa injustiça. E antes que alguém pudesse impedir, ela foi direto procurar o doutor Felipe. Renato ficou parado ali, pálido, vendo a obreira fiel se afastar. Outros membros da igreja que estavam ali assistindo à movimentação começaram a cochichar entre si. A fachada estava começando a rachar. A audiência recomeçou. Doutor Felipe pediu a palavra e anunciou que tinha uma testemunha de última hora. O juiz, vendo a agitação, permitiu. Dona Francisca subiu ao estrado, fez o juramento e começou a falar. E ela contou tudo. Contou como conheceu a família, como viu Dona Aparecida criar os 3 filhos sozinha, como ela trabalhou até os ossos para dar estudo para os meninos, como ela chorava de alegria quando Renato foi ordenado pastor, como ela foi a primeira a contribuir financeiramente para que a igreja dele começasse, doando parte da própria pensão todo mês. Contou também como viu a mudança em Renato ao longo dos anos, como ele foi ficando cada vez mais interessado em dinheiro, em status, em aparência. Como ele começou a tratar a mãe com desprezo quando ela não servia mais aos propósitos dele. Meritíssimo! Dona Francisca disse com a voz firme: eu sou membro da igreja do pastor Renato há 15 anos. Eu o admiro como pregador. Mas como homem, como filho, ele está errado. Muito errado. Dona Cida não tem nada de louca. Ela é uma mulher lúcida, bondosa, que está sendo destruída pelo próprio filho. E eu não posso ficar calada vendo isso. O silêncio que caiu na sala era ensurdecedor. Você podia ouvir uma mosca voando. O juiz olhou para Renato com uma expressão que deixou claro que ele estava começando a ver através da farsa. Doutor Augusto tentou desqualificar o testemunho, argumentando que Dona Francisca era parcial, mas o estrago já estava feito. E pior, outros 3 membros da igreja que estavam assistindo se levantaram e pediram para testemunhar também. Todos contando a mesma história, todos confirmando o caráter de Dona Aparecida e questionando as atitudes de Renato. Foi um colapso completo da estratégia de defesa dele. Renato estava suando frio, o rosto vermelho, as mãos tremendo. Ele olhou para os advogados procurando uma solução, mas até eles estavam desconcertados. O juiz pediu mais um intervalo. Dessa vez, ele chamou os advogados dos 2 lados para conversar em particular. 20 minutos depois, eles voltaram. O juiz tinha uma expressão grave. Vou interromper essa audiência por hoje. Determino que sejam feitas perícias independentes nos documentos apresentados pela defesa, especialmente os laudos médicos mencionados. Também determino que a senhora Aparecida passe por avaliação psiquiátrica oficial, com profissional indicado pelo tribunal, não pela defesa. Retornaremos em 30 dias para a conclusão deste caso. Bateu o martelo. Estava encerrado por hora. Dona Aparecida saiu do tribunal amparada por Dona Francisca e pelos outros fiéis que testemunharam a favor dela. Ela estava exausta, mas pela primeira vez em meses, tinha uma centelha de esperança no olhar. Não estava sozinha. Ainda havia pessoas boas no mundo, pessoas que não tinham medo de falar a verdade. Renato saiu pela saída lateral, evitando qualquer contato. Entrou no carro e ficou ali, parado, com as mãos no volante, sem conseguir ligar o motor. A máscara tinha caído, pelo menos parcialmente, e ele sabia que não tinha volta. Não tinha como desfazer o que tinha feito. Não tinha como apagar as palavras cruéis que ele permitiu que fossem ditas sobre sua mãe naquele tribunal. Ele voltou para casa e trancou-se no escritório. Não queria ver ninguém, nem a esposa, nem os filhos. Ficou ali, na escuridão, pensando em tudo o que tinha acontecido. E pela primeira vez em muito tempo, ele fez uma pergunta para si mesmo: quem eu me tornei? Naquela mesma noite, Dona Aparecida estava no seu quartinho, ajoelhada ao lado da cama, rezando. Mas não era uma oração de raiva ou de pedido de vingança. Era uma oração de mãe, cheia de amor e dor. Senhor Jesus, eu entrego meu filho nas suas mãos. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei como alcançar o coração dele. Mas eu sei que o Senhor pode. O Senhor pode quebrantar, pode restaurar, pode transformar. Por favor, não desista do meu menino. Por favor, toca no coração dele antes que seja tarde demais. Eu perdoo ele. Senhor, eu perdoo tudo. Eu só quero meu filho de volta.
Os 30 dias até a próxima audiência foram os mais longos da vida de Renato. Ele tentava manter a rotina normal, os cultos, as reuniões de liderança, as gravações para o canal da igreja no YouTube. Mas algo tinha mudado. Ele notava olhares diferentes dos membros, cochichos se paravam quando ele passava, uma frieza que não existia antes. A notícia do que aconteceu no tribunal se espalhou que nem fogo em palha seca. Nas redes sociais, pessoas que estiveram lá começaram a comentar, a compartilhar, a questionar. Alguns defendiam o pastor, dizendo que era tudo mentira, perseguição, ataque espiritual. Outros, porém, começavam a abrir os olhos. Dona Francisca foi afastada da liderança da igreja. Oficialmente, disseram que era para ela buscar renovação espiritual. Na prática, todo mundo sabia que era punição por ter testemunhado contra o pastor, mas ela não se arrependeu. Pelo contrário, ela começou a visitar Dona Aparecida regularmente, levando comida, fazendo companhia, orando junto. Enquanto isso, as perícias determinadas pelo juiz estavam em andamento. Os peritos forenses analisaram os laudos médicos apresentados pela defesa de Renato. Não demorou muito para descobrirem que eram falsos. O médico que supostamente tinha assinado os documentos nem existia. O CRM era de outra pessoa, que nunca tinha ouvido falar de Dona Aparecida. Era uma fraude grosseira, do tipo que só não tinha sido descoberta antes porque ninguém tinha checado. Quando o Dr. Augusto recebeu o relatório preliminar dos peritos, ele ligou imediatamente para o Renato. Pastor, nós temos um problema sério. Os laudos foram considerados fraudulentos. O senhor me garantiu que eram legítimos. Renato ficou em silêncio do outro lado da linha. Eu achei que eram. Foi o pessoal do meu gabinete que providenciou. O senhor entende que isso pode resultar em processo criminal. Não entende? Falsificação de documento público, uso de documento falso. Isso é cadeia. Pastor, o telefone caiu das mãos de Renato. Cadeia. Ele, um pastor respeitado, poderia ir para a cadeia. Como tinha chegado a esse ponto? Quando exatamente ele tinha cruzado a linha que separava a ambição justificável do crime? Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou virando na cama, suando, tendo pesadelos. Sonhou com a mãe, com ela jovem, carregando ele no colo. Sonhou com o pai dele, que morreu quando ele tinha 10 anos, olhando para ele com decepção. Sonhou com Jesus, mas não o Jesus manso e doce das pinturas. Era um Jesus com olhos de fogo, que apontava o dedo para ele e perguntava: por que você fez isso com sua mãe? Ele acordou de madrugada com o coração disparado, as roupas encharcadas de suor. Foi até o banheiro, jogou água no rosto, olhou no espelho. Quem era aquele homem que o encarava de volta? Tinha rugas novas, olheiras profundas, uma expressão dura que ele não reconhecia. Onde tinha ficado o jovem seminarista cheio de sonhos de servir a Deus, fazer a diferença no mundo? Enquanto isso, Dona Aparecida passou pela avaliação psiquiátrica oficial. A doutora que a atendeu, uma profissional experiente indicada pelo tribunal, fez uma bateria completa de testes. Avaliação cognitiva, testes de memória, entrevistas longas, análise de comportamento. No final, o relatório foi categórico. Dona Aparecida Ferreira da Silva estava em pleno uso de suas faculdades mentais. Não apresentava nenhum sinal de demência ou qualquer outro problema psiquiátrico. Era uma senhora lúcida, consciente, perfeitamente capaz de tomar suas próprias decisões. Quando o Dr. Felipe deu a notícia para ela, Dona Aparecida não comemorou. Ela apenas assentiu com a cabeça, cansada. Claro que estava lúcida. Ela sempre soube disso. O que doía não era ter que provar sua sanidade mental, era saber que o próprio filho tinha tentado fazê-la passar por louca. Uma semana antes da audiência final, aconteceu algo inesperado. A esposa de Renato, Daniela, que sempre tinha sido submissa, que nunca questionava as decisões do marido, entrou no escritório dele e fechou a porta. Renato, nós precisamos conversar. Ele levantou os olhos dos papéis que fingia estar lendo. Não agora, Daniela. Eu estou ocupado. Agora sim. A voz dela estava firme, decidida, diferente do normal. Eu fiquei calada tempo demais. Eu deixei você fazer coisas que eu sabia que eram erradas porque eu era covarde, porque tinha medo de te contrariar, porque achava que meu papel era só te apoiar em tudo. Mas não dá mais.
Renato ficou tenso. Do que você está falando? Do que você fez com sua mãe? Do que você está fazendo ainda? Renato, eu conheci Dona Cida antes de te conhecer. Ela me tratou como filha desde o primeiro dia. Quando nossos filhos nasceram, ela foi quem ficou comigo no hospital enquanto você estava pregando em algum congresso. Ela costurou roupinha para os meninos. Ela cozinhou para a gente quando a gente não tinha dinheiro. Ela amou essa família incondicionalmente. Você não entende a situação. São questões legais complexas. Não tem nada de complexo. Daniela estava chorando agora. Você mentiu para ela, roubou dela e agora está tentando destruir ela em tribunal. E o pior, está fazendo tudo isso achando que Deus está do seu lado. Renato, você perdeu a noção. Você não está mais servindo a Deus. Você está servindo a sua própria ganância. Cuidado com o que você fala. Eu sou o líder espiritual dessa casa. Eu sou. Você não é nada. A voz dela saiu baixa, mas cortante. Você era um homem de Deus. Agora você é só um homem. Um homem que traiu a própria mãe. E eu tenho vergonha de estar casada com você. Ela saiu e bateu a porta. Renato ficou ali, paralisado. Aquelas palavras doeram mais do que ele queria admitir. Principalmente porque vinham de alguém que sempre tinha estado do lado dele, que sempre tinha acreditado nele. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Renato tentou orar de verdade. Não aquelas orações ensaiadas que ele fazia nos cultos, cheias de jargões religiosos e frases de efeito. Uma oração de verdade, do coração. Mas ele não conseguiu. As palavras não saíam. Era como se houvesse uma parede entre ele e Deus, um bloqueio que ele mesmo tinha construído tijolo por tijolo com cada decisão errada, com cada mentira, com cada ato de egoísmo. Ele pegou a Bíblia, aquela que ele usava nos cultos, cheia de marcações e anotações. Abriu aleatoriamente, seus olhos caíram em Mateus 15, 4, 6. Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês dizem que, se alguém declarar que aquilo que poderia ser usado para ajudar pai ou mãe é uma oferta dedicada a Deus, não precisará mais honrar seu pai ou sua mãe com isso. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. As palavras pareciam saltar da página e esmurrá-lo no peito. Era exatamente isso que ele tinha feito. Tinha usado Deus, tinha usado a igreja como desculpa para não cuidar da mãe, para tomar o que era dela. Ele fechou a Bíblia tremendo. Pela primeira vez, começou a entender a gravidade do que tinha feito. No dia seguinte, ele ligou para o Dr. Augusto. Eu quero encerrar o processo. Vamos fazer um acordo. Pastor, ainda podemos ganhar. Mesmo com os laudos falsos, ainda temos. Não, acabou. Eu quero fazer um acordo justo. Devolve a casa para ela ou paga uma indenização equivalente. Acaba com isso. Dr. Augusto tentou argumentar, mas Renato desligou o telefone na cara dele. Mas encerrar o processo era uma coisa. Enfrentar a mãe era outra completamente diferente. Ele sabia que precisava pedir perdão, mas não conseguia reunir coragem. Cada vez que pensava em ligar para ela, em ir até onde ela estava morando, uma vergonha profunda o paralisava. Chegou o dia da audiência final. O tribunal estava cheio novamente, mas dessa vez a atmosfera era diferente. Muitos membros da igreja de Renato estavam lá, mas não todos em apoio a ele. Tinha uma divisão clara. De um lado, os que ainda defendiam cegamente. Do outro, os que tinham começado a questionar, a ver através da máscara. Dona Aparecida entrou pela porta, caminhando devagar, apoiada no braço de Dona Francisca. Ela estava mais magra, mais curvada, mas tinha uma dignidade no olhar que impressionava. Era a dignidade de quem sofreu injustiça, mas não perdeu a humanidade, de quem foi traída, mas não se tornou amarga. Renato entrou logo depois, cercado pelos advogados. Mas algo nele era diferente. Os ombros caídos, o olhar fugidio, as mãos nervosas. Não era mais o pastor confiante e imponente. Era um homem quebrantado, carregando o peso da culpa. O juiz entrou e todos se levantaram. Dr. Marcelo Andrade tinha no rosto uma expressão séria. Ele tinha visto os relatórios periciais, tinha lido todos os documentos, tinha analisado cada detalhe do caso. E ele estava indignado. Antes de começarmos, ele disse, a voz firme e clara,
Preciso manifestar minha profunda preocupação com o que foi revelado neste processo. A apresentação de laudos médicos falsificados é um crime grave. O Ministério Público já foi notificado e tomará as medidas cabíveis. Além disso, as tentativas de difamar a vítima, de desqualificar seu caráter e sanidade mental usando a posição de liderança religiosa como ferramenta de manipulação, são atitudes que esta corte não pode tolerar. Renato encolheu na cadeira. Cada palavra do juiz era como um martelo batendo na sua consciência. Dito isso, o juiz continuou. Fui informado que a defesa deseja manifestar interesse em acordo. Doutor Augusto, o advogado se levantou, desconfortável. Sim, meritíssimo. Meu cliente reconhece que houve equívocos no processo e gostaria de propor um acordo para encerrar essa disputa familiar de forma amigável. Amigável? A voz do Dr. Felipe cortou o ar. Excelência, não há nada de amigável nessa situação. Minha cliente foi ludibriada, teve seu único bem roubado, foi difamada publicamente, foi submetida a avaliações psiquiátricas humilhantes por conta de laudos falsos. E agora, só porque a defesa percebeu que vai perder, quer fazer um acordo? O juiz ergueu a mão pedindo silêncio. Doutor Augusto, qual é a proposta de acordo? Meu cliente se compromete. Antes que ele pudesse terminar, Renato se levantou. Doutor Augusto tentou puxá-lo de volta para a cadeira, mas ele se soltou. Excelência, eu preciso falar. Pastor Renato, sente-se. Deixe seu advogado. Não. A voz de Renato saiu trêmula, mas determinada. Não, eu preciso falar. Por favor. O juiz, surpreso, assentiu. Pode falar. Renato respirou fundo. Suas pernas tremiam. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Ele olhou para o lado onde a mãe estava sentada. Os olhos dos dois se encontraram, e dessa vez ele não desviou. Mãe, a voz falhou. Ele tentou de novo. Mãe, eu não tenho palavras para pedir perdão pelo que eu fiz. Não tem acordo, não tem dinheiro, não tem nada que pague o que eu fiz com a senhora. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dele, e ele nem tentou esconder. A senhora me criou sozinha. O pai morreu e deixou a gente sem nada, e a senhora trabalhou até os ossos para me dar estudo, para me dar comida, para me dar um futuro. A senhora lavou roupa para os outros, passou, cozinhou, fez faxina, fez de tudo. E quando eu disse que queria ser pastor, a senhora vendeu até as alianças de casamento para pagar meu seminário. Ele estava soluçando agora, a voz entrecortada. E eu te paguei roubando de você. Te paguei mentindo. Te paguei tentando destruir sua imagem. Eu usei o nome de Deus para justificar minha ganância. Eu me tornei tudo aquilo que eu costumava pregar contra. O tribunal estava em silêncio absoluto. Até os advogados de Renato estavam paralisados, sem saber o que fazer. Eu não mereço seu perdão, mãe. Eu sei disso, mas eu estou implorando. Não pelo dinheiro, não pela casa. Eu vou devolver tudo. Eu vou te indenizar. Eu vou fazer o que for preciso. Mas eu estou implorando para a senhora não desistir de mim. Eu sei que eu não sou mais aquele filho que a senhora criou. Eu perdi o caminho. Eu me perdi no meio de tanto sucesso, tanto dinheiro, tanta ambição. Mas eu quero voltar. Eu quero ser o homem que a senhora me ensinou a ser. Dona Aparecida estava chorando. Não de tristeza, mas de algo complexo demais para colocar em palavras. Era dor misturada com alívio, era decepção misturada com esperança, era o coração de mãe que nunca deixou de amar, mesmo quando foi tão cruelmente ferido. Renato continuou, virando-se agora para o juiz. Excelência, eu vou devolver a casa para minha mãe. Se não for mais possível porque já foi vendida, eu vou pagar o valor justo, mais uma indenização generosa por todo o sofrimento que eu causei. Vou pagar todas as custas do processo. E vou me afastar da liderança da igreja enquanto eu busco restauração espiritual. Porque eu não posso subir num púlpito e pregar sobre Deus enquanto eu estou vivendo uma mentira. Doutor Augusto estava branco. Isso não estava no script. Isso ia arruinar completamente a carreira de Renato, ia expô-lo publicamente, ia acabar com tudo. Mas Renato não se importava mais. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo que tinha esquecido. Paz. Uma paz estranha, uma paz que não era a paz que ele esperava. Ele estava
porque vinha no meio do caos, no meio da vergonha pública, no meio da destruição de tudo que ele tinha construído. Mas era paz real, não aquela paz falsa que ele fingia ter. O juiz olhou para Dona Aparecida. Senhora, o que a senhora tem a dizer? Ela se levantou devagar, limpou as lágrimas com as costas da mão. Sua voz saiu baixa, mas firme. Excelência, eu nunca quis processar meu filho. Eu só queria justiça, mas não vingança. Eu nunca deixei de amar ele, nem por um segundo. E se ele está disposto a fazer o certo agora, se ele está disposto a buscar mudança de verdade, então eu aceito o acordo. Mas não pelo dinheiro, pelo meu filho. Porque eu quero meu filho de volta. Não tinha um olho seco naquela sala. Até o juiz, conhecido por sua rigidez, estava claramente emocionado. Muito bem. Ele bateu o martelo. Vamos formalizar esse acordo. E pastor Renato, saiba que o senhor vai responder criminalmente pela falsificação de documentos. Mas espero sinceramente que o senhor use esse processo como uma oportunidade de transformação real, não apenas de imagem pública. A audiência foi encerrada. As pessoas começaram a sair, cochichando, comentando, tirando conclusões. Renato ficou ali, parado, sem saber o que fazer. Ele queria correr para os braços da mãe, mas não sabia se ela ia aceitar, se era apropriado, se ele tinha esse direito depois de tudo. Foi Dona Aparecida quem deu o primeiro passo. Ela caminhou até ele, devagar, cada passo parecendo uma eternidade. Quando chegou perto, ela levantou a mão, e por um segundo Renato achou que ela ia bater nele, que ela ia empurrá-lo. Ele até ia merecer, mas ela não fez isso. Ela colocou a mão no rosto dele, daquele jeito que mães fazem, e olhou bem nos olhos dele. Você é meu filho. Sempre foi, sempre vai ser. Você errou, e errou feio, mas eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu sou sua mãe. E mãe não desiste de filho. Renato desabou. Ali mesmo, no meio do tribunal, ele abraçou a mãe e chorou. Chorou anos de orgulho, de ambição, de mentiras, de máscaras. Chorou como criança, como aquele menino que ele tinha sido um dia, antes de se perder no caminho. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Renato, mas também os mais transformadores. Ele cumpriu sua palavra. Afastou-se da liderança da igreja, entregando temporariamente a direção para os presbíteros. Vendeu o carro importado, vendeu vários bens materiais que tinha acumulado e comprou uma casa para a mãe. Não era a mesma, mas era melhor. Uma casinha confortável, com quintal, numa região tranquila. Dona Aparecida chorou quando recebeu as chaves, não pelo valor da casa, mas pelo significado dela. O filho dela estava voltando. A igreja passou por uma crise enorme. Metade dos membros saiu, escandalizada. Diziam que Renato tinha perdido a unção, que tinha se deixado vencer pelo inimigo, que era fraco por ter admitido o erro publicamente. Mas a outra metade ficou. E essa metade começou a ver transformações reais acontecendo. Renato não voltou imediatamente para o púlpito. Ele passou 6 meses em profunda restauração espiritual. Procurou um mentor, um pastor antigo da região que tinha fama de ser sábio e reto. Pastor Elias, um homem de 75 anos que tinha uma igrejinha simples com 50 membros, mas que tinha uma relação com Deus que era verdadeira, profunda, real. Filho, Pastor Elias disse no primeiro encontro deles, você precisa desaprender muita coisa antes de poder reaprender o que importa. Você aprendeu a construir impérios, mas esqueceu como construir caráter. Aprendeu a impressionar multidões, mas esqueceu como servir pessoas. Aprendeu a citar a Bíblia, mas esqueceu como viver a Bíblia. Foram 6 meses de quebrantamento profundo. Renato trabalhou num emprego comum, como vendedor numa loja, para aprender humildade de novo. Visitava a mãe toda semana, cozinhava para ela, conversava, ouvia as histórias que ela contava. Reconectou com os irmãos, que tinham se distanciado dele por causa de tudo que tinha acontecido. Pediu perdão para cada pessoa que tinha prejudicado ao longo do caminho. E algo estranho começou a acontecer. Quanto mais ele se esvaziava de si mesmo, mais ele sentia a presença de Deus. Não era a presença eufórica que ele fingia sentir nos cultos, cheia de gritos e manifestações espetaculares. Era algo mais quieto, mais profundo, mais real. Era uma paz que ele nunca tinha experimentado de verdade. Daniela,
Sua esposa viu a transformação e começou a se aproximar de novo. Os filhos, que tinham ficado confusos com tudo o que tinha acontecido, começaram a respeitar o pai de novo, não pelo que ele tinha, mas pelo que ele estava se tornando. Depois de 6 meses, pastor Elias disse para ele: "Acho que você está pronto para voltar, mas não como pastor de mega igreja, não ainda. Você precisa aprender a pastorear um coração antes de pastorear multidões." Renato voltou para a igreja num domingo de manhã. O templo, que antes tinha 3.000 pessoas, agora tinha uns 500. Muitos olhares de desconfiança, muitos braços cruzados, muita gente ainda machucada e ressentida. Ele não subiu no púlpito daquela vez. Ele sentou no banco da frente, como qualquer membro, e ouviu o presbítero pregar. Depois do culto, ele pediu 5 minutos para falar. Não do púlpito, mas do mesmo lugar onde estava sentado, no mesmo nível de todos. "Eu não vim pedir de volta meu cargo. Eu não vim pedir que vocês me sigam. Eu vim pedir perdão. Eu usei a confiança de vocês, usei a fé de vocês, usei até o nome de Deus para construir meu próprio império. Muitos de vocês contribuíram financeiramente achando que estavam investindo na obra de Deus, quando na verdade estavam financiando minha ganância. Eu vou trabalhar o resto da minha vida para fazer isso direito. Não prometo perfeição, mas prometo transparência. Não prometo um show, mas prometo verdade." Algumas pessoas se levantaram e saíram, mas outras ficaram. E nos meses seguintes, algo lindo começou a acontecer. A igreja diminuiu de tamanho, mas aumentou em profundidade. Não tinha mais cultos espetaculares com luzes e efeitos, mas tinha adoração verdadeira. Não tinha mais pregações feitas para impressionar, mas tinha ensinamento real, aplicável, que mudava vidas. Não tinha mais milhões em ofertas, mas tinha gente dividindo o pouco que tinha com quem precisava. Renato voltou ao púlpito depois de 1 ano. Não como o pastor Renato de antes, o líder carismático e imponente, mas como o pastor Renato quebrantado, restaurado, real. E as pregações dele eram diferentes. Ele falava de seu próprio pecado, de sua própria jornada, de como Deus pode restaurar até o mais perdido. Dona Aparecida voltou a frequentar os cultos. Ela sentava na primeira fila, e quando o filho pregava, ela chorava, não de tristeza, mas de alegria. O filho dela tinha voltado. Não o filho pastor famoso, mas o filho dela de verdade, o menino que um dia tinha um coração puro e queria servir a Deus. Um dia, 3 anos depois de tudo que tinha acontecido, Renato estava pregando sobre Mateus 15, sobre honrar pai e mãe. E ele contou toda a história. Não escondeu nada, não suavizou nada, não tentou se fazer de vítima ou justificar o que tinha feito. Contou tudo: a ganância, a mentira, a crueldade, o tribunal, o quebrantamento, a restauração. E vocês sabem o que é mais incrível. Ele disse, a voz emocionada: "O que é mais incrível não é que Deus me perdoou. Claro que Ele perdoa, é da natureza dele. O que é mais incrível é que minha mãe me perdoou. Uma mulher que eu roubei, que eu difamei, que eu tentei destruir. Ela me perdoou. E sabe por quê? Porque ela conhece um Deus de verdade. Não o Deus que eu pregava, cheio de prosperidade e barganha, mas o Deus que Jesus mostrou, cheio de graça, de misericórdia, de amor que não desiste." Depois do culto, um jovem rapaz se aproximou dele. Era da equipe de filmagem, um membro novo da igreja. "Pastor, eu preciso contar uma coisa para o senhor. Eu era ateu, completamente descrente. E eu vim nessa igreja 1 ano atrás só para fazer um trabalho de jornalismo, para expor mais um pastor corrupto. Eu tinha câmeras escondidas, gravador, tudo. Eu ia fazer uma matéria destruindo o senhor." Renato não disse nada, apenas ouviu. Mas o que eu vi aqui foi diferente de tudo o que eu esperava. Eu vi um homem quebrantado que não tentava se esconder. Vi uma igreja que não fingia ser perfeita. Vi pessoas reais, com problemas reais, buscando um Deus real. E isso me desconstruiu completamente. Eu não consegui escrever a matéria. Em vez disso, eu me converti. E hoje eu sei que Jesus é real porque eu vi ele em ação na vida do Senhor, na vida da sua mãe, na vida dessa comunidade. Renato abraçou o rapaz, chorando. Porque era isso. Não era sobre números, não era sobre tempos bonitos, não era sobre fama ou reconhecimento.
Era sobre Jesus sendo real na vida de pessoas quebrantadas que reconhecem sua necessidade dele. Dona Aparecida viveu mais 10 anos depois de tudo isso. 10 anos vendo o filho restaurado, vendo a família reunida, vendo netos crescendo com um avô que os ensinava sobre um Deus de amor de verdade, não de barganha. Quando ela partiu, em paz, aos 82 anos, o funeral foi simples. Não tinha multidões, não tinha transmissão ao vivo, não tinha show, mas tinha amor. Amor real, profundo, verdadeiro. Renato pregou no funeral dela. E ele contou toda a história de novo, para que ninguém esquecesse, para que ninguém cometesse os mesmos erros que ele cometeu. Minha mãe me ensinou, ele disse, a voz embargada, que amor não é sentimento, é decisão, é escolha, é perdoar quando não merece ser perdoado, é não desistir quando todo mundo desistiu. E ela me ensinou que Jesus é real, não porque faz milagres espetaculares, mas porque transforma corações. Porque pega um homem perdido, orgulhoso, corrupto como eu era, e transforma em alguém que pelo menos tenta viver como ele viveu. Anos se passaram. A igreja de Renato nunca mais voltou a ser mega. Ficou com uns 700 membros fiéis. Mas desses 700, você via a transformação real. Casamentos restaurados, vícios quebrados, pessoas aprendendo a amar de verdade, comunidade genuína. Renato nunca mais comprou carro importado, nunca mais se preocupou com status ou aparência. Ele dirigia um carrinho velho, morava numa casa simples, usava a mesma roupa várias vezes. E era mais feliz do que nunca tinha sido quando tinha tudo. Um dia, já com 65 anos, cabelo grisalho, algumas rugas marcando o rosto, ele estava sentado no quintal da casa que tinha comprado para a mãe, aquela mesma casa onde ela tinha vivido seus últimos anos. Ele tinha mantido a casa, ia lá toda semana para cuidar do jardim que ela tanto amava. Ele estava ali, regando as plantas, quando sentiu aquela presença de novo, aquela paz profunda que ele tinha aprendido a reconhecer como a voz de Deus. E ele ouviu, não com os ouvidos, mas no coração. Bem feito, servo bom e fiel. Não servo perfeito, não servo espetacular, mas servo bom e fiel. Alguém que errou feio, mas que se arrependeu de verdade. Alguém que teve a humildade de se quebrantar, de admitir erro, de pedir perdão. Alguém que aprendeu que o reino de Deus não é sobre construir impérios, mas sobre servir pessoas. Não é sobre ser famoso, mas sobre ser real. E Renato chorou ali, no meio daquele jardim simples, cercado pelas plantas que a mãe tinha amado. Chorou de gratidão, porque Jesus não tinha desistido dele, porque a mãe não tinha desistido dele, porque a redenção para quem se arrepende de verdade. A história se espalhou. Muitos pastores começaram a procurar Renato, não para aprender como crescer igrejas, mas para aprender como ser real. E ele contava tudo, sem vergonha, sem esconder nada, porque sua história não era sobre sua glória, mas sobre a graça de Deus. E sempre que terminava de contar, ele dizia a mesma coisa. Jesus não te chama para ser perfeito, ele te chama para ser verdadeiro. Ele não quer seu show, ele quer seu coração. E se você está perdido como eu estava, se você construiu uma vida de mentiras como eu construí, saiba que não é tarde demais. Jesus está esperando, não para te aplaudir, mas para te abraçar, não para te exaltar, mas para te restaurar. E isso, amigos, isso é o Evangelho de verdade.